Olá, seja bem-vinda a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje, 19 de setembro de 2025, e olha, o dia está bem agitado para o mercado de FIIs, viu? Temos alguns fatos relevantes, importantes, quentinhos, e também saiu o resultado de uma consulta formal que pode dar uma mexida nas estratégias de um fundo aí bem conhecido. Vamos dar uma olhada nisso. Exatamente. A gente vai analisar os comunicados mais recentes do HGLG11, daquela dupla BTLG11 e ASRE11, também do RZAT11. E, claro, vamos esmiuçar as decisões importantes que os cotistas do RBRX11 tomaram em assembleia. Bastante coisa acontecendo, sim. Ótimo. Vamos começar então pelo HGLG11, o Pátria Logística. Saiu um comunicado falando de um rebalanceamento de carteira de um índice internacional. E isso está rolando hoje mesmo, dia 19. O que significa isso na prática? Então, basicamente, o HGLG11 ele faz parte desse índice lá de fora, né? E esses índices, de tempos em tempos, eles precisam ajustar o peso de cada ativo para refletir o mercado, para seguir a metodologia deles. Ah, entendi. E hoje é um desses dias de ajuste. A última vez que fizeram isso foi, se não me engano, em junho desse ano. E como que esse ajuste pode, assim, afetar o fundo? Ou quem investe nele? É só uma coisa técnica, uma formalidade? Olha, não é só formalidade, não. Embora seja sim um evento técnico, esperado, mas dependendo se o HGLG11 vai ter o peso aumentado ou diminuído nesse índice, os gestores de fundos passivos, aqueles que só replicam o índice, sabe? Eles vão ter que comprar ou vender cotas do HGLG11 hoje no mercado. Ah, para ajustar as carteiras deles. Exato. E isso pode gerar um volume de negociação diferente do normal, talvez até mexer um pouco no preço da cota no curto prazo. É algo para ficar de olho na dinâmica do pregão hoje. A administração, o Banco Genial, e a gestora Pátria, claro, elas se colocaram à disposição para tirar dúvidas. Normal, né? Entendindo. Então, o recado é ficar de olho na liquidez e talvez na volatilidade do HGLG11 hoje. Beleza. Agora vamos para uma notícia que envolve dois fundos, o BTLG11, do BTG Pactual Logística, e o SARI11, Santander Renda de Aluguéis. Anunciaram juntos a assinatura de um compromisso de compra e venda. Parece coisa grande, hein? E é grande sim. É um passo assim fundamental para o futuro do SARI11. Basicamente, o BTLG11 está comprando tudo que o SARI11 tem de ativo. Tudo? Tipo os imóveis e... Tudo. Os imóveis que o SARI11 tinha e também as cotas de outros FIs que ele tinha na carteira. Está passando tudo para o BTLG11. Mas essa movimentação já não era meio esperada? Eu lembro que os cotistas do SARI11 tinham aprovado a liquidação do fundo um tempo atrás. Correto, bem lembrado. A liquidação foi aprovada naquela consulta formal que acabou lá em 10 de junho. Essa assinatura agora do compromisso de venda para o BTLG11 é basicamente colocar em prática aquela decisão. O SARI11 está vendendo tudo para poder fechar as portas e distribuir o valor final para os cotistas. Entendi. E já se sabe os valores envolvidos? Quanto dinheiro está na mesa? Olha, o comunicado do SARI11 fala num valor indicativo, para esses ativos que vão para o BTLG11 de uns 448,6 milhões de reais. Mas é importante dizer, esse valor ainda pode mudar um pouquinho até fechar tudo. Ajustes normais, imagino. E um detalhe interessante sobre o pagamento, não vai ser em dinheiro vivo. O SARI11 vai receber em cotas do próprio BTLG11. Peraí, em cotas? Como assim? O BTLG11 vai emitir novas cotas. E o SARI11 vai receber essas cotas como pagamento. É uma estrutura comum nesse tipo de transação entre fundos. Interessante mesmo. Mas eu vi no comunicado do SARI11 um valor um pouco maior, quase 47 milhões como valor global de venda e liquidação. Por que essa diferença? Boa pergunta. Essa diferença aí de uns 27 milhões provavelmente é o caixa que o SARI11 já tinha antes da venda para o BTLG11. Esse dinheiro não entrou na negociação dos ativos. Ah, tá. E esse caixa vai ser usado para pagar as despesas de liquidação do fundo, sabe? Advogado, auditoria, essas coisas. O que sobrar desse caixa
Aí sim vai ser juntado com o valor que eles conseguirem com as cotas do BTLG11 para distribuir para os cotistas na amortização final. Faz todo sentido agora. Mas a operação já está valendo. Tipo, o BTLG11 já pode se considerar dono dos imóveis? Ainda não, calma. Tem as chamadas condições precedentes. São tipo uns requisitos que precisam ser cumpridos para que o negócio seja de fato concluído. E qual a principal nesse caso? A principal aqui é o direito de preferência dos inquilinos atuais dos imóveis do SARI 11. A lei diz que o inquilino tem a chance de comprar o imóvel que ele aluga pelo mesmo preço que estão oferecendo para outro. Ah, claro. Se algum inquilino resolver comprar, ele não entra nesse pacote para o BTLG11, né? Exatamente. Se isso acontecer, o valor da transação vai ter que ser ajustado para baixo. Mas, assim, assumindo que essas condições sejam resolvidas sem grandes problemas, a expectativa que eles deram é concluir tudo em até 45 dias corridos, contando a partir de ontem, dia 18. Entendi. E depois que concluir, o que acontece pro coitado do cotista do SARI 11, que tá vendo o fundo acabar? Bom, aí o SARI 11 vai comunicar os passos finais, né? Vai dizer a data que as cotas param de ser negociadas na bolsa, vai dar um prazo para os cotistas informarem o custo médio que pagaram pelas cotas. Ah, isso é importante para o imposto de renda, né? Fundamental para calcular o ganho de capital na liquidação. E aí, por fim, vão detalhar a amortização final. Quanto cada cotista vai receber dinheiro de volta. A meta deles é liquidar o fundo de vez até o fim do último trimestre de 2025. Entendi. E para o BTLG11, qual o principal impacto dessa compra toda? Para o BTLG11, é uma expansão bem relevante do portfólio. Consolida ainda mais a posição deles no setor de logística, que já é o foco do fundo. A gestão do BTLG já disse que, assim que a transação for concluída, eles vão dar mais detalhes sobre os termos finais e qual a estratégia para esses novos ativos que vão entrar na carteira. Nossa, uma movimentação bem grande mesmo no mercado. Bom, saindo dessa dupla, vamos para o RZAT11, o RISA Arction Real Estate. Eles também trouxeram novidade, mas relacionada à venda de imóveis, né? Isso. O RZAT11 comunicou que assinou um term sheet vinculante. É tipo um acordo preliminar, mas que já tem força de contrato, sabe? Para recompra antecipada de 3 imóveis lá em São Paulo. Recompra? Eram imóveis que o fundo tinha comprado antes? Exatamente. Eram imóveis que o fundo comprou lá em 2021, numa operação que a gente chama de Sale and Leaseback. Ah, o sale and leaseback é quando o fundo compra o imóvel e aluga de volta para o antigo dono, certo? Perfeito. O fundo compra, gera caixa para a empresa vendedora na época e fica recebendo o aluguel. E agora, essa mesma empresa que vendeu e alugou de volta está recomprando os imóveis do fundo. São 3. 2 na rua Professor Luciano Prata e 1 na Avenida Octaviano Alves de Lima. E financeiramente, essa recompra foi um bom negócio para o RZAT11? Deu lucro? Olha, pelos números que eles divulgaram, sim. O valor que combinaram para a recompra foi de 14 milhões de reais. E o fundo tinha pago 12 milhões por eles lá em 2021. Opa, então deu um lucro aí de 2 milhões na operação. Correto, um ganho de capital nominal de 2 milhões de reais. O fundo até fez a conta do impacto por cota. Eles estimam um resultado positivo de mais ou menos 47 centavos por cota. É um valor bem interessante, né? Que pode ser distribuído ou reinvestido. Aí depende da política do fundo. Excelente notícia para os cotistas do RZAT11, então. Essa venda também já está concluída ou tem condições? Assim como na outra operação que a gente falou do BTLG com o SARI, essa venda do RZAT11 também depende de cumprir algumas condições que estão lá no term sheet. Mas como é um acordo vinculante, a expectativa é que se concretize sim. A gestão do RZAT11 prometeu manter o mercado informado sobre os próximos passos. Ótimo. Bom, agora vamos mudar um pouco o foco, sair dos fatos relevantes e ir para as decisões de assembleia. O RBRX11, que é o RBR Plus Multiestratégia Real Estate, divulgou ontem o resultado de uma consulta formal aos cotistas, né? Isso mesmo. Essa consulta ficou aberta por um mês, mais ou menos entre julho e agosto, e a apuração final dos votos saiu ontem, dia 18. E olha, a participação foi muito boa, viu? Quase 49% das cotas do fundo enviaram resposta. Quase metade. É bastante gente? É sim. E o resultado foi, assim, unânime. Todas as 7 matérias que estavam em votação foram aprovadas. Ah, e um detalhe.
Cotistas que eram considerados em conflito de interesse para alguma matéria, eles não contaram para o quórum daquela matéria específica. Entendi. Todas aprovadas. Isso mostra um alinhamento forte entre os cotistas e as propostas da gestão, será? Vamos ver o que foi aprovado. A primeira matéria mudou o regulamento do fundo. Sim, a matéria 1. Ela permite que o RBRX11 possa, a partir de agora, integralizar, resgatar e amortizar cotas, não só com dinheiro, como é o normal, mas também entregando ou recebendo bens e direitos. Foi aprovada com 32,35% dos votos totais a favor. Isso dá uma flexibilidade operacional bem interessante para o fundo. Que tipo de flexibilidade? Dá um exemplo de como isso poderia ser usado na prática. Claro! Imagina, por exemplo, o fundo querendo fazer uma permuta de imóveis com outro investidor. Em vez de vender um e comprar outro movimentando caixa, ele poderia simplesmente trocar os ativos. Ou então numa nova emissão de cotas. Talvez ele possa permitir que um investidor grande pague pelas cotas entregando o imóvel que interesse ao fundo ou cotas de outro FI. E o mesmo vale para quando o cotista sai. O fundo poderia, em tese, entregar um ativo para o cotista em vez de dinheiro. Abre um leque de opções para a gestão otimizar o portfólio e as transações. Entendi. Realmente aumenta as ferramentas da gestão. Faz sentido. A segunda matéria aprovou uma nova emissão de cotas, a quinta do fundo. E o valor é bem alto, né? Até 1,3 bilhão. Exatamente. Aprovada com 29,59% dos votos. Vai ser uma oferta pública primária com aquele registro automático da CVM 160, que costuma ser mais rápido. Os detalhes finais, tipo quantidade exata de cotas, preço, isso ainda vão definir. Mas o ponto mais curioso aqui é uma condição que colocaram para essa oferta acontecer. Condição? Que condição? Para essa quinta emissão do RBRX11 realmente sair, depende da aprovação em outra assembleia lá do fundo RBR Alpha, o RBRF11. Outro fundo da RBR. Isso. Precisa que os cotistas do RBRF aprovem que o RBRF compre cotas dessa nova emissão do RBRX. Ou seja, a captação da RBRX está amarrada a um investimento vindo de outro fundo da mesma gestora. Nossa, que interessante essa ligação. Parece uma realocação de capital dentro da própria casa de gestão. Concentrar mais capital no RBRX. A gente vai ter que esperar a decisão dos cotistas do RBRF para saber se essa emissão bilionária do RBRX vai mesmo sair do papel. E ligada a essa emissão, a matéria 3 aprovou a renúncia ao direito de preferência dos atuais cotistas. O que isso quer dizer na prática? Essa aí foi aprovada com 31,97% dos votos. Renunciar à preferência significa que quando essa quinta emissão acontecer, ela vai ser oferecida direto para o mercado em geral. Seja para investidor institucional, seja para o varejo, dependendo de como estruturarem. Os cotistas que já estão no fundo não vão ter aquele período inicial exclusivo para comprar mais cotas na proporção que já tem. Entendi. Vai direto para o mercado. Ok. E a matéria 4? Outra mudança no regulamento, permitindo que o fundo preste garantias em operações. Que tipo de garantias e por quê? Faz sentido isso? Faz sim. Foi aprovada com 29,55%. Essa mudança permite que o RBRX11 possa oferecer tanto garantias pessoais, tipo fiança, quanto garantias reais, como hipotecar um imóvel ou dar um ativo em alienação fiduciária. Para que isso? Para conseguir, por exemplo, um financiamento bancário com juros melhores ou para estruturar operações financeiras mais complexas usando os próprios ativos como lastro, como garantia. Aumenta a capacidade do fundo de se alavancar e viabilizar certos negócios. Mais uma ferramenta para a caixa de ferramentas da gestão, então. E a matéria 5 que trouxe de novo? Essa também alterou o regulamento. Agora o fundo pode comprar as próprias cotas no mercado secundário, ou seja, lá na B3. Foi aprovada com 32,27%. E por que um fundo compraria as próprias cotas? Qual a vantagem disso? Tem algumas razões possíveis. Uma é tentar dar uma estabilizada no preço da cota se tiver muita volatilidade no mercado. Outra é sinalizar para o mercado que a gestão acha que a cota está barata, negociando abaixo do valor patrimonial, sabe? Tipo, confiamos no nosso fundo. Exato. E, além disso, o fundo pode manter essas cotas que ele comprou em tesouraria para usar depois, talvez para pagar prestadores de serviço
ou até para cancelar mesmo, diminuindo o número total de cotas e, quem sabe, aumentando o valor patrimonial por cota. Entendi as possíveis motivações. Bom, as duas últimas matérias, a 6 e a 7, parecem tratar de um tema mais delicado. Operações com partes relacionadas, os ativos conflitados, né? Exatamente. E esse é um tema que a CVM pega muito no pé. Exige muita transparência, regras bem claras. A matéria 6, aprovada com 29,66%, ela basicamente ratificou, ou seja, confirmou, os critérios que o fundo vai usar para comprar cotas de outros FIIs que tenham alguma ligação com o administrador, o BTG Pactual, ou com a gestora, a própria RBR. E que critérios foram esses que eles ratificaram? Foram definidos limites máximos de concentração. Por exemplo, o RBR-X11 pode investir até 75% do patrimônio líquido dele em cotas desses FIIs ligados à gestora ou ao administrador. Nossa, 75%? É um limite alto, sim, mas também definiram limites por tipo de fundo, seguindo aquela classificação da Anbima, sabe? Títulos e valores mobiliários, híbrido, desenvolvimento, renda. Basicamente, os cotistas concordaram com esses parâmetros que a gestão tem que seguir quando for investir em fundos da casa ou ligados ao BTG. Entendi. E a matéria 7 foi na mesma linha, só que para CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Isso mesmo. Aprovada com 29,59%, ela ratificou os critérios para comprar CRIs que possam ter alguma ligação com o grupo da gestora ou do administrador. Os critérios são bem detalhados. Prazo máximo de 20 anos para o CRI, tipos de juros permitidos, CDI, pré, IPCA, IGPM, limite de quanto pode ter de um mesmo devedor, máximo 10% do PL, exigência de garantias boas, imóveis ou fianças e um limite específico para comprar esses CRIs em ofertas públicas. O fundo pode comprar até 50% do PL nesses CRIs conflitados direto na emissão primária. Puxa, parece que eles tentaram criar um manual bem detalhado de como lidar com essas operações que podem ter conflitos de interesse, né? Sem dúvida. O objetivo é justamente esse: definir antes e de forma bem clara quais são os limites e as condições para fazer essas operações. Isso dá segurança para o cotista, né? De que tem regras objetivas sendo seguidas. E a aprovação em assembleia dá legitimidade para esses critérios perante o mercado e os reguladores. É um passo importante para a governança do fundo. Muitas aprovações importantes para o RBR-X11, então, redesenhando um pouco as possibilidades de atuação do fundo, né? Com certeza. As decisões dos cotistas abrem a porta para uma captação bem grande, aumentam a flexibilidade operacional e financeira da gestão, e ainda formalizam as regras para lidar com partes relacionadas. O RBR-X11 parece estar se preparando para uma nova fase, sim. E essas foram as principais notícias e deliberações que a gente trouxe hoje aqui no FIIs News. Movimentações bem importantes que podem impactar as carteiras e as estratégias dos fundos que a gente comentou. Sem dúvida alguma, acompanhar esses fatos relevantes, as decisões de assembleia, é fundamental para entender não só o dia a dia, mas para onde os fundos estão indo, né? E como isso pode afetar o investimento de cada um. É isso aí. Agradecemos demais pela audiência. Se você gostou, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Deixe também o seu comentário, sua dúvida, sua sugestão. A gente está no YouTube, no Spotify e agora também no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!